Bom, crianças, para vocês, a explicação de hoje é a seguinte. Hoje é dia 1º de maio, certo? Dia de quê? Dia do trabalhador, dia do trabalho, né? Mas por que essa data? Vocês lembram que no vídeo anterior, quando eu falei sobre as datas comemorativas do Índio, descobrimento do Brasil e Tiradentes, eu falei que a maioria das datas comemorativas, elas não têm um sentido legal, né? Elas são datas comemorativas, mas elas são baseadas em coisas que não foram felizes. O Dia do Trabalho é uma dessas. O que aconteceu? Dia 1º de maio de 1886, lá nos Estados Unidos, num lugar chamado Chicago, né? Os trabalhadores operários que trabalhavam em indústrias, né? Eles tinham um trabalho muito acentuado. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles trabalhavam muito, trabalhavam várias horas durante o dia, certo? Eles não tinham direito a um salário digno, né? Eles trabalhavam muito para ganhar pouco, eles não tinham direito a férias, eles não tinham direito a folga, eles não tinham direito a um momento de parar para se alimentar, né? Hoje a gente tem todos esses direitos garantidos, direito a férias, direito ao salário mínimo, o direito do lanche, né, da pausa para o lanche, pausa para o almoço no trabalho. A maioria dos empregos formais são assim, formais é o que? Legalizado. Mas por que nós temos hoje? Porque nesse dia lá, dia 1º de maio, lá em Chicago, os trabalhadores simplesmente resolveram parar. Eles pararam de fazer tudo e fizeram uma greve para reivindicar os direitos deles. Só que não foi uma greve pacífica, né? Porque os donos das empresas não queriam que seus funcionários parassem de trabalhar. Eles não queriam isso, era perda de dinheiro para eles, né? Para os empresários, para os donos das empresas, das indústrias. E o que foi que eles fizeram? Convocaram, pediram o apoio da polícia, e a polícia foi até o local e, de forma um pouco agressiva, tentou acabar com a greve, acabar com o que eles estavam fazendo. E aí conta a história, né, que em alguns lugares que eu li, que eu tive que estudar para dar aula para vocês, em alguns lugares que eu li, pessoas morreram. Uns diziam que 10 pessoas haviam morrido durante esse embate entre os policiais e os operários, né? Outros dizem outros números, mas o mais certo mesmo é que 10 operários acabaram morrendo nesse embate aí, né? Reivindicando pelos direitos que hoje são garantidos. E aí, depois de Chicago, outros países, outros operários de outros países souberam do que estava acontecendo, viram não, porque hoje a gente vê, hoje tem TV, hoje tem internet, tem todos esses meios de comunicações, mas antes era mais por carta, rádio, que a gente vai estudar, né, os meios de comunicações de antigamente e os de hoje. Então eles ficaram sabendo do que tinha acontecido e se rebelaram também, né? Todos têm direito, todos nós temos direito, vocês crianças têm direito, né? Inclusive até hoje existem crianças fazendo trabalho escravo aqui no Brasil, são exploradas, né? Trabalho escravo de verdade, em minas de carvão, em vários lugares. O mais comum é em minas de carvão. Então o trabalho, né, ele era explorador, né? Os trabalhadores eles eram explorados, e aí no dia 1º de maio de 1886, lá em Chicago, nos Estados Unidos, os operários resolveram parar de trabalhar para reivindicar pelos seus direitos. E a partir desse dia, pôde-se lutar pelos direitos, né? Que nós temos até hoje. As greves que são feitas, inclusive na educação também são greves, existem greves, são feitas para quê? Exatamente para reivindicar os direitos que nós temos, mas que não são dados para nós, né? Um exemplo deste ano foi a greve dos professores, que até hoje, 1º de maio, 17h13, os professores, a rede estadual e a rede municipal de educação não teve seu direito garantido quanto ao reajuste salarial, né? Teve o reajuste salarial para todos os empregados, menos para a gente. Tenso, né?